alegria estar com vocês da Igreja Presbiteriana de Itaperica e uma alegria estar podendo participar, mesmo que virtualmente, com meus grandes amigos Tinoco e Elíbia, de grande data, de longa data, e saber que estão bem engajados no trabalho de Deus, no trabalho missionário e liderando vocês. Que privilégio participar da sua primeira conferência missionária. E, aliás, que responsabilidade, né, de poder falar um pouco sobre o nosso papel como igreja diante da obra de Deus e dos desafios do mundo. Então, o que nós gostaríamos de falar hoje é sobre o que é uma igreja missionária, ou, na linguagem muito em voga hoje, o que é uma igreja missional. Primeiro, vamos falar um pouco sobre essa terminologia, né? Por que missionário ou missional, né? Missionário todo mundo entende. Uma igreja missionária é uma igreja que se preocupa pelo testemunho que tem no mundo. Quanto mais longe, entre povos não alcançados e assim diante. Mas missional, tem alguma diferença? Na verdade, em termos de etimologia, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma que a gente pode justificar do ponto de vista técnico. Isto é, missionário e missional são igualmente qualificativos que o dicionário não vai nos ajudar em nada. Mas tem o uso, e pelo uso já tem uma diferença sim. Missional, por um lado, se refere ao engajamento missionário da igreja nas comunidades ao seu redor. Agora você poderia pensar que, mas isso nada mais é do que missões locais, e de certo modo é. Mas missional já tem uma ideia a mais, além de se referir ao engajamento da igreja nas suas comunidades. O que faz uma igreja missional é que esse engajamento nas suas comunidades ao redor faz com que a igreja repense a maneira que conduza todas as suas atividades. Ela repensa a escola dominical, ela repensa a liturgia, ela repensa coisas fundamentais como o que significa ter uma liderança na igreja, em termos das comunidades ao seu redor. Ou seja, obviamente a igreja missionária quer transformar as comunidades ao seu redor. Mas uma igreja missional também está aberta a ser transformada pelas comunidades ao seu redor, de tal modo que possa alcançá-la ou alcançá-las. Agora, obviamente, a gente precisa de uma qualificação. Qualificação é o seguinte: as mudanças que a igreja missional passa são mudanças dentro dos parâmetros bíblicos. Ela não vai se conformar a este mundo. Entretanto, ela ao mesmo tempo vai ouvir as angústias e os anseios do mundo, da comunidade onde ela vive, para ser bem afinado de como nós podemos, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, alcançar essas comunidades. Então, isso basicamente é uma igreja missional. É uma conversa que já vem há alguns anos. Há cerca de 5, 10 anos. Inclusive hoje tem conferências nacionais a respeito desse assunto. E há excelentes livros a respeito, livros de pessoas mundialmente conhecidas como Tim Keller, como Michael Gowen, e pessoas aqui mesmo do nosso meio, aqui no Brasil, como Ricardo Agreste, o Sérgio Queiroz. Então nós temos bastante escrito a respeito disso. Entretanto, algo estava faltando nessa conversa. E o que estava faltando era um estudo de casos no Novo Testamento. Isto é, pensar
quais são igrejas missionais no Novo Testamento que podem servir de modelo e paradigma para nós? Será que nós não podemos identificar igrejas que estavam bem afinadas às suas comunidades e que eram usadas por Deus para alcançar essas comunidades e que sua construção também refletia algo das comunidades onde elas estavam? E a resposta é sim. Na verdade, eu comecei a explorar esse assunto há cerca de 5 anos atrás, e há 2 anos atrás lancei um livro pelo Ultimato que chama O que é Igreja Missional. E foi uma pesquisa de alguns anos muito esclarecedora para mim. Eu aprendi várias lições, e o que eu aprendi é que as igrejas de Jerusalém, Antioquia, Roma, Éfeso, Tessalônica e mais algumas tinham algumas características em comum. E essas características em comum virou o assunto do meu estudo, que serve de modelo para nós hoje. Então, obviamente, nós podemos aprender muito lendo livros, por exemplo, do Tim Keller, que fala muito sobre como funciona a nossa cultura, as nossas culturas hoje, para a gente ficar bem afinado a essas culturas. Mas, além disso, nós precisamos não só ouvir as nossas culturas, precisamos sempre retornar a nossa atenção para a palavra de Deus. E este é o alvo da minha reflexão. Por causa do nosso tempo, eu vou focar apenas uma igreja. No caso, é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém também serve de modelo para nós. Apenas esclareço logo em princípio que eu estou apenas interessado em características comuns entre as diversas igrejas do Novo Testamento, porque características peculiares poderão não servir para nós. Ou seja, nós estamos mais interessados em o que essas igrejas têm em comum, que são mais capazes de serem características essenciais. Vamos começar então com uma leitura de 2 textos. Um texto vem do capítulo 3 de Efésios 3, 8 a 11, que nos diz a respeito do papel da igreja local de modo geral para a expansão missionária. E especificamente a respeito de Jerusalém, vamos ler Atos 2, 42 a 45. São versículos bem conhecidos, mas nós vamos ler. Então, Efésios 3, 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso é Paulo falando, né? E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Efésios 3, 8 a 11, destaca que a igreja local, a IPB Itaparica, tem um papel crucial no plano cósmico de Deus, diante dos principados e potestades nas regiões celestiais. É tão grande quanto a isso, através das suas atividades aqui na Terra. Então, este é o contexto do trabalho da igreja. Agora, vamos ver a igreja de Jerusalém. Numa das primeiras descrições que nós encontramos,
está no livro de Atos, capítulo 2, 42 a 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Que leitura empolgante! Imagina essa igreja de Jerusalém. Na verdade, é muito bem lembrado quando a gente pensa numa igreja destacável, a igreja de Jerusalém. Isso por causa do relato empolgante de Lucas, nesses primeiros livros, primeiras páginas do livro de Atos, e isso porque foram os primeiros dias do movimento cristão. Então, tudo estava novinho, o poder do Espírito Santo tinha acabado de cair sobre a igreja. A igreja tinha acabado de passar 40 dias com Jesus ressurreto, 40 dias, recebendo um ensino a respeito do reino de Deus. Nós lemos em Atos 1, 1 a 3. Então a igreja estava bem instruída, a igreja estava cheia do Espírito Santo e estava com a sua empolgação no máximo, praticamente estourar. Quais são as características dessa igreja? Agora, primeiramente, eu vou falar algumas características, mas, a bem da verdade, essa primeira característica trata de 2 princípios, tá? 2 princípios que, na verdade, ficam por trás das outras características. Eu digo princípios porque, a princípio, eu estava procurando características, mas esses são tão fundamentais, tão essenciais, que parece que está por trás de todas as características. Uma delas é o amor em ação, o amor concreto em ação, e o outro princípio é a graça contínua. Tá? Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Na verdade, são várias palavras para se referir a isso ao longo dessas escrituras. Basicamente, graça e misericórdia. A graça de Deus, por um lado, e a misericórdia de Deus, que é a demonstração do amor de modo concreto para o mundo todo. Acontece que no estudo da igreja primitiva, durante os primeiros 300 anos da vida da igreja, do ano 33 até o ano 330, ou melhor, 350, a igreja cresceu de 0,007% da população até 50% da população do Império Romano. Não sei se você sabia desse dado. É um dado que você encontra num livro de um sociólogo chamado Rodney Stark, a respeito do crescimento da igreja primitiva. Ele conta todos os detalhes, mas o que é especialmente interessante para nós é que durante esses 300 anos havia 2 epidemias, 2 pandemias mundiais. Pelo menos naquela época era mundial, porque varria todo o Império Romano. A primeira pandemia no século II foi de varíola, e a segunda pandemia era de, a gente acredita, rubéola. Em ambos os casos, de 15, 20 a 35% da população morreu. Pensa no Covid-19. Eu fiz o cálculo outro dia, né? Está morrendo mais ou menos 10% de 1% da população. 10%, ou seja, 1/100 de 1% da população.
que está morrendo do Covid-19. É perigoso, é lamentável. Precisamos fazer tudo para conter isso. Mas não chega nem perto em termos percentuais da gravidade dessas duas pandemias que varriam o Império Romano. E já tivemos várias desde então. Então vamos falar apenas sobre essas duas. Como reagiu a população de modo geral? Os médicos naquela época, que tinha praticamente nada de medicina moderna, eram muito mais filósofos e religiosos do que médicos. Eles faziam apenas o que podia fazer dentro da perspectiva da sua fé, da sua religião. Eles se mandaram, fugiram para a serra. Eles não queriam tratar as populações, porque quem tratava as populações morria, corria risco de vida. Agora, os cristãos, eles tinham uma crença muito peculiar naquela época, no meio de todas as religiões. Eles acreditavam em um Deus que morreu para nos salvar e que essa morte, essa crucificação servia de modelo para nós. Ele esperava que nós também, seus aderentes, seus seguidores, seus discípulos, se dispuseram a colocar sua vida a risco em prol da salvação dos outros. E era exatamente isso que os cristãos faziam, grosso modo. Claro que havia exceções, mas grosso modo, ao longo da história, a igreja recebia esses doentes dentro das suas casas e aplicava as primeiras medidas, os primeiros socorros de enfermagem, que já poupa cerca de 80% dos casos. Coisas tipo mantendo a vítima hidratado, coberto quando estava com frio, tirando o coberto quando está com calor, fazendo limpeza, higiene e assim diante. Essas pequenas medidas já poupam muita gente. E através disto eles ganhavam a simpatia dos pagãos. E os pagãos, então, ficando separados durante o tratamento dos seus familiares e dos seus amigos, formavam novos laços com a comunidade de fé. E a comunidade de fé morria junto com eles. Muitos ficaram contagiados e morriam. Aqueles que não morriam porque desenvolviam anticorpos e viraram uma raça mais forte, literalmente mais forte. E adquiriram adesão de outras pessoas, justamente como eu acabei de falar, porque as suas redes sociais foram interrompidas e criaram novas redes sociais, novas amizades com os cristãos. Isto é apenas a explicação sociológica, apenas, sem entrar na questão espiritual, como Deus mesmo havia movido o coração dessas pessoas. Isso já é outra história. Mas, enfim, com isso a igreja foi crescendo, até chegar no ano 350 a praticamente 50% da população. Chegando no período de Constantino, no início do século IV, no ano 313, ele já declarou o cristianismo como a religião oficial do império. Por quê? Por interesses políticos, talvez, porque afinal de contas os cristãos já representavam uma porção grande da população. Mas a esposa havia convertido já, e ele também já mostrava alguma simpatia. Como isso aconteceu? Através da demonstração concreto, palpável, visível do amor de Deus. Então a demonstração do amor de Deus é fundamental a uma igreja missional. Uma igreja missional que não tem projetos de demonstração concreto, palpável, de amor de Deus para com as pessoas necessitadas e fragilizadas ao seu redor, através de projetos missionários e através de projetos comunitários. Não vai avançar. Em segundo lugar, nós temos essa questão da graça de Deus. A graça de Deus já virou um pilar
para o protestantismo. Nós, presbiterianos, especialmente, lembramos, nós, presbiterianos, luteranos, né, a doutrina da salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas, porém, frequentemente nós paramos por aí, ou seja, não dimensionamos que a graça não só é como nós somos salvos, mas também é como nós estamos sendo salvos. Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, o que nós chamamos de santificação em outros casos. Ele fala isso na sua carta aos Filipenses. O desenvolvimento da nossa salvação depende tanto da graça de Deus quanto a nossa iniciação na fé. Então, tanto nossa iniciação quanto a nossa permanência é pela graça de Deus. Isto significa que nós continuamos a viver na dependência de Deus e na graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tradicionalmente muitas igrejas acreditam na salvação pela graça e depois eles vivem a vida cristã pela lei. Somos comunidades evangélicas que são vistas pelas comunidades lá fora como comunidades legalistas, cheias de tradições, cheias de regras, cheias do que se pode, do que se não pode, do que deve, não se deve. É essa maneira que nós somos vistos, em vez de sermos vistos como uma comunidade que continua vivendo pela graça de Deus. Graça e misericórdia, o amor concreto e a graça são super parecidos, uma coisa vinculada com a outra. Tanto que no Antigo Testamento é uma palavra só, Kesed, que pode ser traduzido como amor, misericórdia ou graça, porque são dois lados da mesma moeda. Por a igreja missional vive e age pela graça e pela misericórdia de Deus. Pensando na igreja de Jerusalém, pense bem comigo. Paulo ainda era Saulo, o fariseu, que perseguia a igreja, na época desses versos que nós lemos em Atos 2. Por esse motivo, ele ainda não estava ensinando sobre a graça de Deus. Contudo, não se deve pensar que este era um ponto de ensino criado por Paulo. É certo que Deus usou Paulo grandemente para esclarecer esse assunto para a igreja, mas não para inventá-lo. Há indício de uma compreensão rudimentar da graça de Deus na igreja de Jerusalém, certamente no nascimento, mas também na vida contínua. Por exemplo, nós vemos a graça e a misericórdia nos ensinos de Cristo a respeito do reino de Deus e nos ensinos das parábolas do reino de Deus. A linguagem do reino era uma linguagem própria de Jesus e por isso mesmo própria da igreja primitiva. Foi o próprio Messias que ensinou, lembra, durante 40 dias essa mesma igreja as coisas a respeito do reino de Deus, em Atos 1, 1 a 6. Observe o que os evangelhos dizem sobre o reino de Deus e você perceberá um ensino sobre a graça de Deus. Jesus contrapõe o conceito do reino ao conceito farisaico da lei. Viver no reino é viver pela graça e pelas misericórdias divinas, como Paulo reconheceu e ensinou e elaborou mais tarde. O reino de Deus não pode ser regulamentado, que seria o papel da lei, pois aparece, cresce e alcança de modo surpreendente pela graça e misericórdia de Deus. Este ensino estabelece o pano de fundo para o dia de Pentecostes e do nascimento da igreja. Na sua pregação para as multidões,
no mesmo capítulo 2 de Atos, Pedro também reconheceu que Deus havia ressuscitado Jesus, que por incrível que pareça, já é uma manifestação da graça. Deixa eu explicar isso. Jesus morreu crucificado. A lei condena as pessoas que eram crucificadas. A lei em Deuteronômio diz: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Por que a lei diz? É uma questão de higiene. Defunto se enterra, não deixa ao ar livre pendurado para apodrecer. Então, por definição, uma crucificação é uma morte maldita, é uma morte suja, impura, que coloca a pessoa na condição de um gentil, fora da aliança. Mas Deus ressuscitou esse crucificado, esse impuro, esse maldito, e a ressurreição inverte a condição anterior. Faz com que o inocente, culpado injustamente, se revela como justo, ou seja, ele é vindicado. O veredito do juiz é transformado. Então, isso só acontece por graça, porque pela lei, Jesus teria que ficar como um condenado na cruz. Mas a ressurreição já traz com ela embutida essa ideia da salvação pela graça. E nós vemos que a igreja vivia essa graça e misericórdia porque eles compartilhavam uns com os outros. Já reparou isso em Atos 2, 44 a 45? Eles repartiam o que tinha uns com os outros. Aqueles que tinham necessidade, eles recebiam ajuda uns dos outros. E assim demonstravam para o mundo, antes mesmo de anunciar verbalmente, que Deus estava fazendo uma nova criação, uma nova ordem, um outro reino, uma outra maneira de viver, onde as pessoas se preocupam uns pelos outros, onde as regras são regidas não pelo ganho de cada um individualmente, mas pela justiça e igualdade que pode existir numa comunidade de fé e de amor. Então isso no meu esboço é colocado como a primeira característica, mas a bem da verdade são dois princípios, do amor em ação e da graça contínua. A segunda característica é que a igreja missional, e nem todas essas características, deixa eu só falar isso logo no início, nem todas, algumas dessas características são óbvias, são coisas que a gente já viu, então é apenas destacar, mas outras são novidade, a gente nunca parou para pensar, então por isso a pesquisa é tão importante, como a pesquisa de um cientista. Às vezes o cientista descobre as coisas óbvias, mas às vezes ele descobre coisas genuinamente que são novidades. E agora então essa segunda característica, espero eu, não seja novidade. É que a igreja missional deve ser uma igreja de oração e de adoração, São duas maneiras de orar. A gente ora não cantando e a gente ora cantando. Ou seja, a gente ora mais com a cabeça e a gente ora com o coração. Oração e adoração. A igreja de Jerusalém adorava adorar. Seus membros se reuniam, oravam e adoravam a Deus. Nós lemos não só nesse capítulo 2, mas também no capítulo 4, versos 23 a 31. Como a igreja reunia, adorava a Deus e todo lugar até balançava de tanto louvor, tanta adoração. Eles entendiam que seu papel era fazer conhecida a glória de Deus. E você faz isso cantando com toda a voz e com toda a alegria. Acredito eu que nós estamos passando
por um novo período de reforma mundialmente. Há cerca de 20 anos, ainda os historiadores não estão escrevendo como no período da Reforma Protestante, onde havia uma mudança de paradigma. Acredito que nós estamos passando por uma nova mudança de paradigma, que não vai abnegar a anterior da Reforma Protestante, mas que vai realçar uma outra dimensão da igreja. E essa dimensão é a dimensão de louvor e de adoração. Isto é, está caindo a ficha que o culto existe para cultuar. A celebração do culto existe para celebrar, ou seja, para se alegrar na presença de Deus e para adorar e louvar a Deus. O mundo está de olho para as religiões, para uma fé onde as pessoas são transformadas e onde a satisfação interior realmente acontece. Gente que canta assim realmente não impressiona o público, mas as pessoas que cantam com toda alegria, as pessoas olham e dizem: ou eles estão loucos ou eles têm alguma coisa. É fundamental para uma igreja missional adorar e orar. Adorar estou falando bastante, né? Mas oração é o outro lado da moeda. Ora, oração faz parte da igreja, não é verdade? Nós oramos no culto. Mas nossas orações às vezes é para inglês ver. Vamos lá admitir isso. Às vezes a gente dedica o quê? Olhe no seu relógio durante o culto. Quanto tempo nós oramos? Nessa hora e meia, essas 2 horas de culto, quanto tempo nós oramos? 30 segundos? 1 minuto? A igreja primitiva gastava tempo em oração. Começava o culto orando e orava com paixão. Nós precisamos recuperar a oração dentro do culto. E eu sei que os pastores, através de todo o Brasil, reclamam: mas as nossas reuniões de oração são falidas. Claro que são. Olha do jeito que você conduz essas reuniões de oração. É uma desgraça. É uma coisa tão chata, né? Que quem vai querer participar disso? A oração e a adoração têm que andar juntos. Reunião de oração é uma reunião de adoração. Façam as duas coisas juntas e comece a gastar mais tempo em oração. Deus vai mover a sua igreja. A terceira característica de uma igreja missional, que é uma novidade para mim, foi uma novidade quando eu descobri que isso era uma característica de várias igrejas. A igreja missional se caracteriza por uma liderança múltipla e por uma vasta distribuição de ministério. A igreja de Jerusalém mantinha a liderança dos apóstolos, os 12 discípulos que agora são apóstolos, com toda a sua diversidade. Praticamente a única coisa que os discípulos tinham em comum era a sua paixão para com Cristo, porque vieram de diversas classes e diversas profissões, eram muito diversificados. Tanto quanto a sua diversidade de formação, eram essenciais para refletir o alcance universal que o governo de Deus terá. Quando nós lemos no livro de Apocalipse que haverá pessoas de toda raça, toda língua, toda nação, e que há uma diversidade de pessoas, essa diversidade precisa ser refletida na igreja. E ela nunca vai ser refletida bem na igreja em termos da composição dos seus membros se não for representado na composição da liderança. A igreja nos bancos reflete a igreja do púlpito. Se nós temos uma liderança múltipla e diversificada, nós vamos ter uma igreja múltipla e diversificada. E esse é um ponto bem fraco na igreja brasileira de modo geral.
Aliás, a cultura latina em geral, toda a América Latina, é aquela cultura do manda-chuva, né? Tem o manda-chuva e a gente segue. Mas esse não é o padrão que eu vejo no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, se tem um manda-chuva, eu, por mim, seria o apóstolo Paulo. Mas nem o apóstolo Paulo era o manda-chuva que a gente imagina ele ser. Ele nunca ficou sozinho, ele sempre tinha um ou dois auxiliares. Ele cumprimenta dezenas de pessoas no final da carta aos Romanos que eram parceiros dele. Paulo também, por mais importante que fosse essa figura, ele compartilhava o ministério. Também manteve a distância das suas igrejas para que a liderança local pudesse se desenvolver. Então esse é o terceiro ponto. Precisamos trabalhar bastante nisso. E esse assunto já é um assunto de seminários para a gente explorar, porque não é pela minha pregação que vai mudar a constituição da igreja nisso. Mas a igreja que não for uma igreja que tem uma forte liderança leiga e que é bem representativa de raça, de gênero, de tudo isso, não está caminhando para aquela visão final de um reino de Deus onde todas as pessoas são inclusas. O quarto ponto, ou quarta característica, é que a igreja missional deve ser guiada pelo Espírito Santo. Também parece que estou falando o óbvio, mas isso se pulou de todas as páginas da igreja de Tessalônica, da igreja de Jerusalém, da igreja de Roma, da igreja de Éfeso. O papel do Espírito Santo é fundamental. Geralmente nas nossas igrejas mais tradicionais, mais históricas, o Espírito Santo a gente mantém como doutrina. Doutrina é importante, mas não como um ser vivo que participa dos nossos cultos e das nossas vidas individuais. A promessa da vinda do Espírito é a promessa dada por Jesus. E a ordem era de fique quieto, espere até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, gente, eu sei que nós temos os nossos pepinos com igrejas pentecostais e neopentecostais, mas vamos não queimar a casa para assar o porco. Vamos não queimar a casa para assar o porco. Se nós temos um problema com abusos de doutrina, tudo bem, a gente esclarece isso, mas nós não vamos de modo algum diminuir o poder e o espaço para o Espírito Santo agir poderosamente no nosso meio. Precisamos ser corajosos e ousados para sermos instrumentos de Deus através do poder do Espírito Santo, porque esse é o único poder capaz de nos preparar para a obra missionária. Não há meio de alcançar o mundo. O Pentecoste veio para executar a grande comissão. A grande comissão é inexecutável sem a descida do Espírito Santo. Repito, a grande comissão é inexecutável sem antes o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. A quinta característica parece contradizer a quarta, o que acabei de falar. Também uma certa novidade aqui, especialmente para igrejas presbiterianas, do qual participo. Essa característica é que não há ação missional sem esforço. Não há ação missional sem esforço. Claro que precisamos do poder do Espírito Santo. Mas veja bem, a igreja de Jerusalém se reuniu durante 40 dias para que Jesus os ensinasse. Nós, para uma conferência, essa conferência, conseguimos reunir 1, 2, 3 dias no máximo.
num retiro espiritual, num acampamento, às vezes estica isso para 4, 5 dias. Se vocês já sabem que no quarto, quinto dia, a gente já está bem mais animado. Agora, essa igreja reuniu durante 40 dias. E todos os dias ela pregava incansavelmente às multidões, o que nós lemos em Atos 2. Todos os dias. Quantos dias da semana nós pregamos às multidões? Seus membros se reuniam no pátio do templo, confrontavam líderes políticos, religiosos, davam tudo o que possuíam. Será que não era uma igreja reforçada? Desculpe, será que não era uma igreja esforçada? Como Deus reagia a toda essa dedicação? Será que Ele abençoava seu esforço ou que Ele mandava que ficassem quieta num cantinho enquanto, sem a igreja, fazia o trabalho sozinho? Nós temos uma confusão tremenda na doutrina presbiteriana, uma confusão a respeito da soberania de Deus, que acha que a ação humana nega a soberania divina. Desde a primeira página da Bíblia, fica evidente que Deus, soberano, designou na sua soberania que o ser humano agisse, fosse seu mordomo, fosse seu agente. Não é nada contra a soberania de Deus a gente agir. Muito pelo contrário, na nossa ação que Deus nos guie. No nosso esforço, Deus fecha portas. E a gente tem que ficar atento a portas fechando. Mas na nossa ação, Deus abre portas. Na nossa inércia, nada acontece. E a gente fica pensando, bem, então Deus não quer agir ainda. Não, Deus está esperando a gente agir. Paulo diz em Romanos 15, 19 a 20, que ele, resumindo todo o seu ministério, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, por obras e por palavras, por sinais e por prodígios, esforçando-me deste modo. Meus queridos, faz 10, 15 anos que não dou aula mais sobre estratégias e metodologias missionárias. Eu dei essa disciplina em seminários e centros de treinamento missionário durante 20 anos. Mas ao longo dos anos eu fui descobrindo, são coisas importantes. Eu não dou porque não é importante. Não é isso, por favor, não me entenda mal. Mas o mais importante de tudo é o esforço. A gente vê igrejas com metodologias e estratégias equivocadas, esquisitas. A Igreja Universal do Reino de Deus, os Mormons, e assim, pessoas que adotam estratégias que a gente, será que isso é uma boa estratégia? Mas essas pessoas são super esforçadas. Vai me dizer que o Mormon não é esforçado? Vai me dizer que o Testemunho de Jeová não é esforçado? Vai me dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus não é esforçado? No esforço já há ganho. Agora você pode ainda questionar, mas que tipo de ganho? Bem, depende, daí que depende do conteúdo da nossa pregação. Quem que nós estamos pregando? Quem que está transformando a vida dessas pessoas? A quinta característica de uma igreja missional é que essa igreja é esforçada. Quer ser uma igreja presbiteriana da predestinação e da soberania de Deus, que depende tudo dele e que fica quieto, não precisa fazer nada? Então posso te garantir, nada vai acontecer. Porque Deus soberano, que predestina, que elege, já elegeu você para ser seu testemunho. Essa é a quinta característica. Tem mais uma, a sexta. A vocação da igreja missional é eminentemente voltada para fora e não para dentro. A
Igreja missional é eminentemente voltada para fora e não para dentro. Fácil dizer isso, não é? Mas para pensar. Nas conversas na igreja, na escola dominical, nas reuniões do conselho, nas reuniões dos diáconos, qual é a porcentagem da conversa que está voltado para fora e qual é a porcentagem que está voltado para dentro? Nosso enfoque tem que estar voltado para fora. Como nós alcançamos os não alcançados? A princípio, talvez a igreja tenha tido dúvidas sobre seu papel e seu lugar no plano de Deus. Isso a gente vê em Atos 1:6. Mas Jesus logo esclareceu esse assunto, permitindo que a igreja entendesse sua função de ser testemunha por toda parte do mundo. A igreja nasceu com essa visão em Atos 2, afirmou essa visão também em Atos 2, assumiu essa visão em Atos 2, 3, 4 e 5. Esses são alguns poucos exemplos. O livro de Atos contém muito mais. A igreja missional é missionária. A igreja missional também é missionária. Não existe uma igreja missional que não seja missionária. Isso significa que está se preocupado com as suas comunidades ao seu redor, mas também as comunidades mais distantes, no Nordeste, na Amazônia, entre os ciganos, lá na China, na Índia e nos lugares mais distantes. A igreja missional também é missionária. São algumas lições que a gente pode tirar da igreja de Jerusalém, que são características comuns com as igrejas de Antioquia, de Filipos, de Roma, de Tessalônica e de Éfeso. A vida vivida pela graça e pela misericórdia de Deus, isto é, o amor em ação. Uma vida de oração e adoração. Uma liderança diversificada e distribuída. Uma dependência do Espírito Santo. Uma garra e um esforço em seu desempenho e uma percepção que a sua vocação é voltada eminentemente para fora. Deus abençoe vocês ricamente. Vou estar orando e ansioso para receber notícias. E assim que terminar essa pandemia, a gente conhece lá as praias daquela região, de Vila Velha. Quando a gente morou em Viçosa, a gente sempre ia para as praias lá do Espírito Santo, Capixaba. Então a gente aguarda o convite de uma reunião presencial. Deus muito os abençoe.